Olá, boa noite a todos. Eu acho que estamos vivendo cada vez mais acelerados, né? A gente dá um clique aqui, ó, e a gente já está conectado ao mundo, né? Todo mundo já está conectado e talvez mais desconectado também, né? Porque parece que existe também uma pressão social de que a gente tem que estar sempre ocupado, que a gente tem que sempre ser produtivo, né? O suficiente, a gente tem que fazer tanto quanto o outro. E mesmo agora na pandemia, né, que obrigou todo mundo a fazer aquela pausa, parece que de repente todo mundo foi obrigado a entrar nesse isolamento e ser produtivo, né? Então, eu acho que agora, mesmo agora na pandemia, a gente teve um primeiro susto aí e de repente foi todo mundo obrigado a parar. Né? Essa sensação de isolamento tomou conta de todo mundo, o medo do desconhecido, a insegurança, a ansiedade, né? E por um lado a gente teve essa falta do contato humano e por outro lado a gente teve o excesso, né? Principalmente para quem mora aí com os familiares, que divide a casa, o estresse também com esse novo formato escolar para quem tem filhos, né? Os filhos também querendo a atenção o máximo possível e a gente sempre nesse esquema de uma certa forma competindo, né, para ver quem é que produz mais nessa pandemia, cursos, projetos, obras dentro de casa, e a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Mas uma coisa que a gente sabe, né, que a gente não sabe quando isso vai acabar e quando que tudo volta ao normal, mas é uma coisa que a gente sabe que tem um momento que a gente tem aquela necessidade de parar, respirar, silenciar e fazer uma viagem para dentro da gente. E é por conta disso que hoje a gente tem a honra de ter aqui na live com a gente uma pessoa muito querida, muito carismática, gigante, assim, cheio de sabedoria, que é o Rossandro Klingen. Ele é palestrante, ele é escritor, ele é psicólogo, ele é especialista em educação e desenvolvimento humano. Ele é um fenômeno nas redes sociais. Ele tem mais de 100 milhões de visualizações dos seus vídeos, né? E de um jeitinho muito especial e divertido, ele fala de assuntos assim que são totalmente complexos, né, do ser. E hoje ele vai estar aqui com a gente falando até de um tema que é o último livro dele, que é o Tempo do Autoencontro. Ah, Mas que tem vezes prazer! que é isso mesmo. Prazer todo meu. Parabéns pelo programa. Achei muito massa a ideia. DNA de família. Afinal de Muito contas, a obrigada. Eu gente também tem estou que apaixonada ali no seu valorizar muito. Instagram. Eu estou Ah, te que coisa assistindo boa. muito e cada coisa que você fala me puxa a ideia para uma outra coisa e outra coisa eu começo a pesquisar. Então, você é muito inspirador, Rossandro, de verdade. Assim, muito Ah, obrigada obrigado. por estar aqui hoje com a Obrigado. gente. É Eu já, uma alegria imensa. eu já queria começar te perguntando assim o básico, né? O que Tá. que é autoencontro? O que que é isso, um autoencontro? Eu acho que o autoencontro é a possibilidade que nós temos de sair do desencontro que muitas vezes a vida provoca. As pessoas estão desconectadas consigo mesmas, com sua interioridade, com aquilo que é essencial, com o seu DNA. É como se a gente tivesse sem reconhecer a nossa própria essência, desde no que diz respeito à nossa interioridade, inclusive nesse processo, nessa busca, nesse mergulho de interioridade, encontrar esse lugar, essa família que tem traumas, que tem medos, mas também tem alegrias, que tem um conjunto de construções emocionais que vão nos forjando. Nós não somos apenas o resultado, no que diz respeito à nossa família, dessa conjugação de DNA de pai e de mãe. Nós somos também o resultado dessa conjugação de afetos, né? Dessa coletânea de possibilidades afetivas que inclui irmãos, cunhados, primos, todas as pessoas, avós, que vão passando valores, vão nos ensinando, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo com a dor, as dores, sermos quem nós somos. Só que a sociedade, ela precisa muito para funcionar, na visão ainda um pouco distorcida, que todo mundo viva num estado de profunda euforia, né? Externalização. É muito consumo, muita coisa, muita balada. E esse processo de sair muito para fora de si, não que ele também não tenha o seu lugar, não que ele também não tenha a sua validade, mas quando você vive apenas um ponto da perspectiva emocional, você vai ver o que a gente vai chamar de unilateralidade do ego. Então, eu vivo somente naquele aspecto da balada, uhul, bombando lá, e aí eu esqueço que às vezes eu preciso olhar para mim, para as minhas questões interiores, para a minha tristeza, nomear minhas angústias. Então, esse autoencontro é justamente em algum momento você perceber que você não está aqui apenas para uma relação com o exterior. Ela também é importante, mas você também está, sobretudo, para uma relação com o seu interior. E do mesmo jeito que você lá fora vai encontrar pessoas super massa, legais, que vão acrescentar profundamente na tua vida, mas umas pessoas que você vai querer se afastar pela toxicidade,
ao fazer esse mergulho dentro de você, você também vai encontrar aspectos que não são editáveis. A gente não pode pegar na vida pessoal e fazer igual os filtros do Instagram, cancelar pessoas que a gente não quer seguir, né? A gente vai ter que mergulhar e nesse mergulho vai encontrar nessa piscina que está muito clara e cristalina assim, na superfície, mas tem um lodo lá psíquico que a gente precisa dar conta. Senão ele volta na forma de sintoma, volta na forma de autossabotagem, na forma de angústia, na forma de repetições, na forma de pensamentos disfuncionais, que foi um dos temas que você abordou, estava vendo no seu Instagram recentemente, né? Desinteligência emocional, ou seja, no momento em que eu não me descubro, eu não vivo uma vida inteligente. E isso é uma forma não inteligente de viver a própria vida. Eu acho que a gente passou agora, né, Rossandro, por um período que acho que nossa geração, a primeira vez que a gente passa por uma pandemia desse jeito, e Sim. aconteceu uma, né, uma descompensação em massa assim, das pessoas, independente do nível social, religião, cultura. Por que você acha que isso ocorreu? Eu acredito que, bom, a vida ela é muito didática. E como qualquer lição, né, tem as lições, por exemplo, quando a gente estuda, não tem aquelas matérias que a gente acha muito massa, que gosta, por exemplo, eu adorava as áreas de humanas, né? Psicólogo, eu adorava história, sociologia, filosofia, mas eu sofria muito com matemática, física, química, né? Então eu acho que a vida é como uma escola que tem lições que a gente acha legal de ter, mas tem umas que não são bem legais. E de vez em quando, eu acho que a escola da vida manda todo mundo para a final. Assim, todo mundo tá meio É, que. Eu encaro esse processo da pandemia como vão tudo para a final, porque tem alguma lição aí que vocês não entenderam. E nesse momento, no momento em que a gente foi para esse mundo interior, com ou sem vontade, porque eu comecei durante a quarentena, o isolamento social, comecei um projeto chamado Quarentena Sem Pirar. Era uma série de lives, cursos gratuitos, contato com pessoas para entregar, como terapeuta, um conteúdo para ajudar as pessoas a passar essa fase. E eu percebia que cada semana havia um drama diferente. O primeiro drama era, não, vai tudo voltar. Depois de algum tempo, eita, não, isso vai ficar mesmo permanente. Depois, o que é que eu faço com esses meninos? E aí, o que é que eu faço com esse casamento? É que cada mês foi passando, um problema veio à tona. Que problemas vieram à tona, Dani? Os problemas que já existiam e que nós estávamos negando o lugar e a fala ou negando-se sim, de enxergar esses problemas. Eles não surgiram, eles emergiram. Então, por exemplo, um casamento que estava disfuncional, mas que estava sendo levado pela evitação, por um bom dia frio e mecânico, num convívio muito intenso, se explicitou que aquelas rachaduras que estavam ali, sabe quando você todo dia entra em casa muito rápido e não percebe que está rachando? Aí um dia você passa, senta, pega uma caneca de café, olha para a parede e faz: caramba, está rachando. Mais ou menos isso que muita gente percebeu e se explicitou, por exemplo, as injustiças sociais que sempre existiram, se explicitou, por exemplo, exatamente. se estava funcional ou não a educação dos seus filhos, né? E muita gente teve que ter contato consigo, talvez pela primeira vez na vida. Eu acredito que teve gente que teve que se escutar, ou pelo menos viver essa experiência do deserto pessoal, que é cessar o barulho externo para o imenso barulho interno que vem à tona, talvez pela primeira vez. O que aconteceu, Dani? Pessoas que já vinham se trabalhando, cuidando de ser uma pessoa melhor, ressignificando seus valores, construindo novas possibilidades afetivas, essas pessoas pegaram essa oportunidade como ouro, sabe? Sem aqui ignorar a dor de todo mundo, mas uma oportunidade muito, muito rara de repensar muitas coisas. Mas para quem nunca fez isso, tem sido desesperador. A pergunta é: quem vai voltar dessas casas? Como Sim. essas pessoas serão encontradas nas escolas, no trabalho, no dia a dia? Como é que elas vão voltar, né? Eu adoro essa simbologia que você falou do deserto, né? Mas isso seria assim, cada um estaria em busca dos perdido ali dentro do seu próprio deserto, ou estamos todos num grande deserto? Existem as características das buscas individuais, em que cada um busca seus próprios desertos pessoais, mas como essa é uma experiência coletiva, nós estamos também vivendo algo coletivo. E por sermos indivíduos, nós estamos vivendo mesmo coletivamente essa experiência, ainda que individualmente. Lembra no começo, quando as pessoas começaram a dizer assim: estamos no mesmo barco, alguém, opa lá, tem gente que está no iate e tem gente que está numa canoa furada, né? Sim, Não sim. estamos na mesma tempestade. Não, opa lá, porque se você está em um barco e numa canoa, a tempestade é sentida de forma diferente. Bom, mas existe uma tempestade que está sendo sentida de forma diferente, mas ela é coletiva. Então, o medo da morte, de matar alguém que a gente ama contaminando, ou de se contaminar, ter que reavaliar a vida, medo do desemprego, da crise econômica. Então, existe um conjunto de medos que estão circulando nesse momento
e que eu chamo de uma possibilidade que a vida não nos fez um convite. Porque o convite eu posso recusar, né, Dani? Eu posso, não vou não, Dani, para a live, não posso recusar. Mas intimação é diferente. Intimação é assim, você tem que vir. Aqui, a vida entregou uma carta de intimação para a humanidade, e ainda tem gente resistindo. Aí você percebe, vamos imaginar aqui, tem as muitas imagens de pessoas que estão ajudando e colaborando, muito bonito, que a gente tem visto as campanhas, as pessoas se ajudando mutuamente. Mas quando você vê aquela cena daquele homem que tentou humilhar o motoboy, dizendo que ele tem inveja da cor da pele do ambiente que ele morava, você percebe também que uma parcela significativa da humanidade não está passando na prova final, vai ser reprovado. Vai ser reprovado pelo egoísmo, pelo narcisismo, pela forma mesquinha e pequena de enxergar a própria vida. Então essas pessoas estão perdendo uma oportunidade que, por ser dolorosa, deveria pelo menos ser aproveitada, né? Porque assim, já que é uma lição difícil, para que repetir, né? Por não compreender o que a vida quer ensinar. Essa ida para o seu deserto, né? Essa busca dentro do seu deserto, você se dá de cara com a dor também, né? Com Sim. o sofrimento. Na cultura oriental, o sofrimento ele é muito visto como um autoconhecimento. Mas Sim, sim, dentro da sociedade moderna, ele ainda é visto como um peso, né? sim. Como é que você vê essa relação? Assim, você acha que a gente está rotulando a dor como uma fraqueza? Existe muito isso. As pessoas têm. Primeiro, a gente tem uma sociedade, a sociedade oriental, ela é mais holística, sistêmica. Se você pegar o próprio símbolo do Yin, do Yang, você vai perceber simbolicamente ali que não existe antagonismo, mas complementariedades, né? E que ao mesmo tempo aquele aspecto negativo tem um aspecto positivo dentro de si e o negativo tem um aspecto positivo. Ou seja, e ali aquele processo inteiro vai criando uma harmonia. No mundo ocidental, nós criamos uma aversão a qualquer coisa que represente dor e angústia. É tão nítido isso que até os velórios foram começando a ser tornados pouco afetivos. Então eram nas casas, aí agora em central de velório, tem uma salinha lá para você chorar, para não chorar na frente das pessoas. A gente tem que maquiar a pessoa. Tá, tudo bem, não tô falando aqui que ninguém deve enterrar uma pessoa num acidente de carro toda quebrada como eu via na infância, não. Eu acho que tem umas coisas que são legais, mas a negação da morte, a negação da dor, a negação. E ver a morte como uma coisa que é o contrário da vida e não como apenas um aspecto também da vida, torna a experiência mais dolorosa. Ou seja, negar o óbvio é uma forma de sofrer mais. Então, se faz parte da vida, é como alguém que, por exemplo, adora o dia e toda noite entra em luto porque anoiteceu. Imagina. Então, Sim. todos os aspectos sombrios, ou todos os outros aspectos que não são aqueles que eu reputo como os legais, eu vou excluir, né? E aí eu deixo de aprender. Inclusive, como é que eu vou valorizar o sol se não tiver a lua e vice-versa? Então, esse mergulho dentro de nós vamos encontrar fraquezas. Mas quando você pega, por exemplo, a obra da Brené Brown, né? A Coragem de Ser Imperfeito, isso, né? São obras que mostram a vulnerabilidade não como fraqueza, mas como força. Ó, nós dois somos seres humanos extremamente vulneráveis. Eu, você e todas as pessoas que estão nos dando a alegria de estar nos acompanhando agora. Mas foi justamente porque na nossa vulnerabilidade sentimos a necessidade de conjugarmos forças que criamos o projeto civilizatório. Se fosse o mais forte que tivesse vencido a evolução das espécies, quem estava falando com você aqui era um tiranossauro Rex. Aquelas mãozinhas assim. É um ser humano fraquinho que uma Sim. agulha fura, que uma caneca quebrada rasga o pescoço, mas 7 bilhões de pessoas juntas criam um projeto civilizatório, porque nós usamos a nossa fragilidade para nos unir. Porque aí é a inteligência de se conhecer. Então, o que é que torna você frágil? É você se achar invulnerável. Aí você é muito frágil. E descobrir sua vulnerabilidade. Aí você tem consciência sobre ela. Você se descobre e você pode, ao invés de ser. Os gregos diziam que quando o indivíduo não está alinhado com os deuses, eles não vivem uma trajetória, e sim uma tragédia. Os romanos, como colocaram os deuses para os astros, diziam que era um desastre, porque não estava alinhado com os astros, e os gregos uma tragédia, porque não estava alinhado com os deuses. E trajetória é quando você se empodera, para usar uma palavra atual. Então, na medida que eu tomo conhecimento das minhas fragilidades, eu me empodero sobre mim mesmo. E eu tenho, por exemplo, noção de, e aí não é fraqueza nem covardia, tipo, você diz assim, Rossandro, vamos supor que eu seja um alcoólatra. Rossandro, quando vier a São Paulo aqui, vamos se encontrar para a gente tomar um vinho, aí eu vou
Mas aí eu não estou sendo forte, eu estou sendo fraco por não controlar a minha fraqueza, porque eu não deveria ir para um ambiente, já que eu sou um alcoólatra, vamos imaginar, um ambiente que fosse me provocar álcool. Então, assim, reconhecer isso não torna você fraco, torna você forte e senhor do próprio destino, que não é mais uma tragédia, mas uma trajetória. Nossa, é complexo. Agora pensando assim no sofrimento, eu entendi assim a sua resiliência, né, de você aprender a lidar com as suas fraquezas. Mas você acha que é necessário a gente passar por sofrimentos para poder alcançar essa plenitude, para ter essa Hum. maturidade ou não necessariamente? Eu não diria que é necessário, mas também não diria que é inevitável. Entende? Eu vou tentar me explicar aqui. Por exemplo, existe um ditado oriental que diz assim: o homem tolo não aprende nem com seus próprios erros. O homem comum aprende com seus próprios erros. O homem inteligente aprende com seus próprios erros. E o homem sábio aprende com os erros dos outros. Então, se você atinge um grau de sabedoria, pela observação da natureza, você aprende. E você não tem que passar pela dor para ganhar a lição. Então, a maturidade, o desenvolvimento espiritual e emocional do indivíduo vai fazendo com que ele aprenda a observar a natureza. E aí ele não contraria as normas da lei que está aí imposta no universo. Mas quando o indivíduo é uma pessoa que é muito incapaz de perceber isso e muito, digamos assim, ela está muito inconsciente da sua própria vida, ela se coloca na condição de muito mais dor do que uma pessoa que é mais lúcida. Então, digamos que eu penso a dor não como uma punição, eu penso a dor como um recurso último da didática de Deus. Então, assim, o amor não foi suficiente porque você não atendeu nem compreendeu, porque era sofisticado demais para o seu nível emocional. Depois veio o conhecimento, que até que você entendeu, mas você ainda não atendeu. Aí a dor você entende, você atende. Então é como se fosse assim, como existe no universo, o transcendente, o Criador não desiste, ele usa a dor como último recurso. Sabe quando você faz assim, meu amor, toma banho, tá na hora de dormir, vestir o pijaminha, escovar os dentes, aí dá um beijinho. Não, não vou, não vou, não vou, não vou. Aí você faz. Aí você insiste, insiste no amor. Depois você faz, meu amor, você tem que ir, porque é hora, tem a lei, a norma. Não, não, não. Aí você pega assim, às vezes, dá aquele chacoalhão, não é bater na criança. Você tem que tomar banho, ela chora, tal, tal, mas vai tomar banho. Ou seja, às vezes, como a gente opera dois princípios, né, Dani? Bem psicanalítico, o princípio do prazer e o princípio da realidade. O princípio do prazer faz com que você só queira fazer aquilo que lhe dá prazer. E o princípio da realidade faz com que você faça aquilo que tem que ser feito. Por exemplo, acordar num dia frio em São Paulo, aí tipo 12 graus. E você tem que ir para a escola. O princípio do prazer diz o que é o seu corpo? Fica aqui, tá tão quentinho debaixo do edredom. O que é que o princípio da realidade vai dizer para você? Mas você tem que ir. Então, uma pessoa madura, ela consegue escutar o princípio da realidade. Uma pessoa imatura, ela se nega a escutar o princípio da realidade e por isso ela sofre, porque a realidade, por eu não escutá-la, não vai mudar. Aquilo que é dado no universo, a lei, por exemplo, Rossandro, uma criança que pula de um prédio, cai e morre, foi maldade de Deus? Não, existe uma lei da gravidade. Ela não pode ser alterada para um capricho de um único ser humano, né? Então, assim, quando a gente entende essas leis e caminha nessa ordenação, o sofrimento não é uma necessidade. Eu vi que você fala também dentro de estar desse deserto, encontrar suas sombras, né? Na hora de você se conhecer, você lida com isso. Como que você consegue identificar isso? Porque às vezes a gente acha que a gente está ótimo, né? E a gente acha que o problema é no outro. Né? Você está sempre bem e as coisas estão assim por causa do outro. Como ter um autodiagnóstico, né, de que o problema é ali com você? Esse mecanismo, esse que você está falando aí, é um mecanismo de defesa do ego humano, né? A gente tem uma tendência de projetar nos outros aquilo que nos pertence. Aqui no Nordeste tem uma frase que meus avós me diziam muito que é: quem disso muito cuida, disso usa. Ou seja, se você fala muito daquilo, é porque aquilo está dentro de você. E Freud dizia que quando João fala de Pedro, João fala mais de Pedro do que de João, né? Ele fala mais dele mesmo do que do outro. Então, de algum modo, todas as nossas relações elas são transferenciais, elas são baseadas nas nossas experiências primitivas e que nós vamos criar como modelo para depois relacionar-se depois com os outros. Então, se eu vejo uma pessoa sempre muito antipática, muito antipática, muito antipática, todo mundo é muito antipático, todo mundo é muito exibido, no fundo, o meu ego está infantil ainda, porque são mecanismos bem infantis. Ele está negando que tem em mim e projetando no outro. Então, negar e projetar é o nível mais rasteiro de desenvolvimento emocional.
Bem infantil mesmo. Quando o indivíduo finalmente assume, aí qual é o porquê que muita gente desiste, Dan, de assumir e perceber seus próprios erros? É porque dói. É porque é tão ruim descobrir que é invejoso, sabe? É muito ruim. Mas assim, quando eu descubro isso, eu passo a controlar. Enquanto não, eu estou projetando dizendo que é o outro. E aí a minha vida não é uma vida que eu domino ela, ela me domina. Eu sou dominado pelos meus sentimentos. Então a inveja vem, eu digo que é o outro, a raiva vem, eu digo que é o outro. Eu me atraso, eu culpo o trânsito, não porque eu me programei equivocadamente no meu horário para poder sair quando deveria, prevendo que o trânsito ia ser ruim mesmo. Então você está sempre culpando o externo. E isso é característica de imaturidade profunda das pessoas. Eu lembro que eu tinha um aluno que uma vez ele chegou para mim na universidade e fez: professor, você é amigo do professor fulano e tal? Eu fiz: sim. Quando as pessoas perguntam isso hoje, você já fica nervoso, né? Aí me contar o quê? Sim, por quê? O senhor nunca percebeu, não? Não, o quê? Professor, o senhor nunca percebeu? Aí eu fiquei pensando mil coisas, né? O que é? Será que ele está envolvido com crime? Será que você... Professor, ele é gay. Aí eu, ai, pensei que ele tinha um problema. Que coisa, você me falou com tanta atenção. Aí depois, o aluno tal, da turma tal, o senhor já percebeu? O que é que tem? Eu acho que ele tem um jeitinho. Aí eu fiz: tu lembra quando eu dei aula de psicanálise falando sobre o mecanismo de defesa do ego, que a gente tem uma tendência de ver lá fora o que é nosso? Então, na verdade, a gente tem uma tendência de enxergar lá fora, né? Assim, são características que aí, no caso, aqui falando disso, não tem nada a ver com negatividade nem com equívoco. São orientações que talvez ele visse assim, mas que não tem nada disso. Mas é essa tendência de enxergar. Aí você perguntou, como é que eu vou fazer o diagnóstico sobre isso nos outros? Pensando É. nisso, eu penso assim: ah, já que eu tenho uma tendência de projetar, eu vou fazer o seguinte: aquilo que eu viver acusando os outros, isso me pertence. Se tem uma Olha coisa que isso que o Rossandro está falando, hein, gente? é, Presta atenção nisso, se porque insistentemente, né, eu faço isso, aquilo é meu, né? E qual é porque uma coisa, não quer dizer, por exemplo, Dani, que tudo que eu enxergo no outro é meu. Por exemplo, se eu digo que uma pessoa é corrupta, porque eu estou vendo, tá todo mundo dizendo que ela é corrupta, não quer dizer que eu sou corrupto, tá? Mas se eu vivo todo mundo que olha, isso é corrupto, fulano é corrupto, fulano é corrupto, aí tem coisa. Então, aqui tem coisa. Essa aqui é a questão. Sabe aquela coisa do dedo que é apontado para lá, tem três para cá? Essa experiência que a gente diz para as crianças, ó, tem um para lá e dois, três para cá. Então, intensidade revela sintoma. É muita coisa que você fala sobre o outro em relação àquilo, olha para você que você vai descobrir que está lá, sua alma chamando para poder ser resolvida aquilo ali. e aí isso seria um chamado do seu próprio ego, né? É, Como que você resolve essa é situação? Vamos assume. supor, descobri, todo mundo é chato, fulano é chato, isso aqui, descobri que a chata sou eu. É, Vamos supor. Então agora sim. identifiquei. Eu que sou a chata porque eu acho todo mundo chato. Como é que eu começo a resolver esse problema dentro de mim? Primeiro você tem que aceitar o sintoma, a característica, é sua. E outra coisa, não ficar na culpa, porque muita gente, quando finalmente deixa de projetar e deixa de negar, que vai assumir: vige, eu sou chato, eu sou a chata, tá vendo? Eu aqui não presto, eu é que sou corrupto, eu não mereço ser feliz, então assim eu vou sabotar os relacionamentos, então ninguém vai ficar comigo. Que a culpa, sabe, o gás metano, que a gente ainda usa muito nas casas no Brasil, ele não tem cheiro, mas a companhia de gás coloca cheiro pra gente sentir que tá vazando. Senão é muito mais perigoso você entrar em casa, não sentir o cheiro, ligar a luz e puf. Então, quando, por exemplo, a culpa vem, ela é só para dizer: olha, aqui tem um erro, mas não é para ficar na culpa. É para você identificar imediatamente, mudar a trajetória, em vez de ficar se culpando, se martirizando, se maldizendo. Eu dizia que era o outro, agora sou eu sou ruim. Não. Bom, isso também sou eu. Primeira coisa, tá, Dani? Isso Uhum. também sou eu. Eu não sou só isso. Eu também sou isso. Eu também invejo. Eu também sou chato. Então, no momento em que eu vejo isso, eu me vejo na minha dimensão mais ampla. E aí eu vou procurar saber assim, o que que esse chato em mim quer falar? É, é o que é, por exemplo, de repente, eu não suporto ser contrariado. Por que que eu não suporto ser contrariado? Então, por isso que eu sou chato, por exemplo. As pessoas combinam pra gente sair para jantar. Não, mas eu só quero comer comida italiana. Todo mundo quer comida japonesa e eu sou o chato que faz todo mundo ir comida italiana, até que as pessoas me abandonam porque ninguém consegue sair comigo, que tem que ser sempre do meu jeito. Aí quem é que. Aí você vai e pensa: poxa, sou eu que sou chato, então vamos lá. Será que é porque na minha casa meus pais me mimaram, então só era como eu queria? E eles faziam isso porque me amavam, porque estavam contentes de comprar a ausência deles. E é assim que eu me sinto amado, porque aí eles me ensinaram que era essa forma de amor, fazer do meu jeito. E quando as pessoas não fazem do meu jeito, eu me sinto não amado. E no fundo eu estou tentando, no fundo, dizer: não é que eu sou chato, eu estou dizendo: me ama, por favor, e come, por favor, comida italiana comigo. Tá vendo como vai É, o carretel vai desenrolando? costurando, né? Você vai lá atrás na infância e vai voltando.
vai voltando. Para cada pessoa é de uma forma muito particular, né? Eu estou dando um exemplo muito simbólico aqui, mas não é que Sim. todo mundo que é chato tem essa história, mas muitas pessoas têm uma história parecida. Você acha que existe essa necessidade de você se isolar para descobrir essas coisas em você? É possível ter essa descoberta em meio a toda a vida que você vai levando à confusão? Ou você precisa realmente de criar esse deserto, de criar esse espaço Precisa, sozinho? Dani, precisa. Até para aproveitar para falar do livro, né? Que é Isso. esse livro aqui que eu lancei durante a pandemia pela editora Planeta. Você escreveu durante a pandemia, inclusive? Não, ele já tinha feito, eu já vinha feito esse livro há 5 anos atrás. O que é que eu fiz? Eu peguei e refiz ele completamente e incluí um capítulo inteiro sobre a pandemia. E aprofundei as discussões. O Washington Oliveto apresentou, né? O Alok fez comentários, a Pétria. Então, assim, tá bem legal. E é justamente o que que eu vou falar aqui no livro, né? Que é assim, você analisando o deserto do ponto de vista teológico, no mundo judaico-cristão, e também tem essas experiências de isolamento no mundo oriental, budismo e tal. Sim. Você saindo essa experiência, ela é ao mesmo tempo mística e psicológica. Porque é o seguinte, o mar, ele avança e ele recua. Se ele só avançar é tsunami. Se ele só recuar é seca. Então uma pessoa que só avança, só avança, ela se seca. Porque ela só está fora e nunca está dentro dela. E esse descobrir-se precisa de certos silêncios. Eu preciso, por exemplo, calar as baladas. Sabe assim, e Mistura agora de José, energia. né? Hã? E o poema de Drummond, E agora José, a festa acabou, né? É preciso fechar a luz. Por exemplo, aquela música do Guilherme Arantes. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto à meia-noite, a minha luz daria um tudo pro meu mundo e nada mais. Ou seja, aquele momento que você precisa ir lá para dentro para se resgatar. Acabou um relacionamento, uma traição, não conseguiu passar no teu concurso, perdeu alguém que você ama, um sonho não se realizou, alguém que se ama está sofrendo muito. Então, esse lugar de ir para dentro desse deserto é também uma experiência de tratamento espiritual, um tratamento emocional, de cuidar de suas próprias feridas. Sabe? Isso aqui as pessoas fazem assim. Eu via muito no consultório. Aí a pessoa acaba um relacionamento, aí chegavam os amigos. Não, cara, ô, menina, não é assim não, ó. Tem que É. sair pra balada. Um amor ruim se cura com o outro. Aí a pessoa tá lá, se sentindo humilhado porque foi trocado, traído, ou traída, se sentindo assim, subterrâneo no ego, assim, a autoestima subterrânea, não é nem baixa, é subterrânea, completamente vulnerável e carente, nível hard. E em vez de ficar em casa se cuidando, se ressignificando, voltando a aprender a andar emocionalmente na vida, vai para uma balada. Chega lá, você está no nível de carência, que se a pessoa disser assim, boa Nossa. noite, eu te amo. E aí você troca um relacionamento ruim por outro pior ainda, porque você vai num nível de toxicidade, porque quando você está no nível de carência muito alta, se você começa a beirar o desrespeito por sua própria vida. E começa a se tornar o que muita gente se tornou, né? Muita gente prefere se tornar um terreno baldio para o lixo afetivo dos outros do que ter a dignidade da própria solidão para se reinventar. Porque Sim. alguém que não conhece, que não consegue olhar para si dizendo eu mereço me amar, mereço ser amado e eu me amo, nunca vai convencer ninguém do contrário. E nesse processo vem a confusão, né, do estar sozinho e do ser solitário, né? De você Exato. que é porque nesse esquema que está todo mundo também do lado de fora vivendo essa vida agitada, precisando de um estado mais recluso, também tem muitas pessoas que estão vivendo no oposto, extremamente fechadas, sem contato com o mundo. Onde é que está esse equilíbrio, né? E essa diferença do ser sozinho, né? De estar Uhum. sozinho e do ser solitário. Essas pessoas que vão para o oposto, elas estão fugindo, digamos assim, da vida e do que significa estar no mundo, se decepcionar, decepcionar, ainda assim insistir em amar. Elas desistiram e foram para seu castelo, às vezes um apartamento fechado, um flat, qualquer pessoa, aí você fica, se encastela. Essas pessoas, se você visitar elas e mover assim um negócio para elas, tipo assim, tuf, elas acham irritante, porque como elas não controlam as pessoas, elas querem criar um mundo perfeito ao redor delas para se proteger do outro.
Mas acontece que essa solidão, que é uma solidão não porque a vida lhe impôs, tipo, você perdeu seus filhos, ou eles foram morar longe, não, mas que você se isolou porque você não suporta conviver, porque você não aguenta as pessoas serem como elas são, normais, elas decepcionam, elas fazem uma piada chata, mas é isso mesmo as relações entre as pessoas. Você cria seu mundo fantástico numa redomazinha e morre sozinho ali, sufocado. Porque a solidão tem um preço muito alto, né? A maior punição que a gente pode fazer a um ser humano é o isolamento. Se você, por exemplo, o que você faz com alguém que comete um crime? Você isola da convívio social, né? E se você Exatamente. quiser puni-lo ainda mais, você coloca ele num isolamento dentro da prisão. Solitária. Sim. E essa solitária, ela tem que ter um tempo, porque se você passar muito tempo lá, você surta, você perde a sua humanidade, sua relação especular com o outro. Então, assim, quando eu me isolo por livre espontânea vontade na minha gaiolinha de ouro, eu não consigo ter o alimento do afeto. Eu controlo as variáveis materiais da minha vida, mas assim, é como alguém que faz assim, sabe assim, eu estava numa relação e eu fui machucado, fui machucada, e por causa disso eu vou generalizar a experiência, a partir de agora eu não confio mais em ninguém, então não vou me relacionar com ninguém. É como viver a vida chupando pirulito com plástico. Você não corta a língua, mas não sente o sabor. A vida fica completamente. A vida fica sem sabor. É Porque verdade. você não ousa ter a coragem de experimentar as relações. Então, esse momento, né, do calar, do silêncio, que é um respeito ao seu luto, né, não seria um isolamento do mundo, mas um Nenhum. respirar, uma identificação dos seus erros, né, do que causou aquela confusão, como se reconstituir para voltar a viver em sociedade, né? De forma mais madura, porque deserto, ele não é um lugar para que você fique e habite nele, é um lugar de passagem. E como é que está o equilíbrio? Como é que funciona o equilíbrio disso com a sua espiritualidade? Aonde que essa identificação do seu eu se conecta com a sua espiritualidade? Eu acredito que, vendo cada um de nós, né? Levando em consideração que, como eu e você, e muitos que estão nos assistindo acreditam em Deus, não importa É, qual é a manifestação de religião que a gente acredita que há um ser inteligente que criou tudo isso e que tem uma estratégia, e do jeito que a gente tem um DNA familiar, a gente tem um DNA espiritual. A minha capacidade de me compreender, de me encontrar, é também encontrar esse Deus em mim. É também encontrar esse namastê, né? O Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você. Encontrar essa espiritualidade, encontrar essa essência divina, é olhar para o mundo e perceber como um grande cenário de oportunidades da experiência da grande escola da vida. E aí eu, de fato, ao encontrar os meus defeitos e perceber, olha a dinâmica, Dani. Se pega lá o salmo que Davi faz assim: eu sei que tu me sondas. Olha só, o que é que ele tá falando assim mais ou menos? Ó, se você tem uma doença e o médico pede exame de sangue, fezes e urina, ele acha que o diagnóstico não foi muito suficiente para dar uma. O exame não foi suficiente para dar um diagnóstico, o que é que ele faz? Eu pedi um exame mais profundo, eu fazer uma ultrassonografia, ou seja, eu quero entrar dentro de você. Então, quando Davi diz assim, eu sei que tu me sondas, ou seja, você me conhece por dentro. E mesmo quando falta em mim palavras, ou seja, quando nem eu sei nomear a dor que sinto, você conhece os meus pensamentos. E aí, veja só, e eu não alcanço essa sabedoria, mas aí, veja só, Deus conhece você intimamente e te ama com um pacote completo. Deus não nos ama se, Ele nos ama apesar de. Se eu consigo me amar também, para já, e não na idealização de só na perfeição, estética, financeira, moral, amar para já não significa estacionar na evolução, mas me amar já. No momento que eu olho para mim e digo, eu sou invejoso, eu sou capaz de fazer o mal, estou tentando me conter e eu tenho que me amar, isso vai me dar uma capacidade de olhar para os outros como pessoas que merecem o respeito e o amor. Porque se eu me amo assim, por que eu não vou amar o outro assim? Aí eu crio, a partir daí, uma identidade espiritual, que é a fraternidade. Não como discurso de final de semana, que cada um vai para o seu culto de confissão de fé, canta, louva, faz qualquer coisa que o seja, rituais simbólicos, sente uma expressão espiritual. Segundo, é um sacano como outro qualquer. Entende? Então, que conexão com Deus é essa? Não tem nenhuma conexão. Ali é uma adesão ao sistema de crença sem conversão de comportamento. Que as pessoas acham que converter-se é mudar de religião. Converter-se é mudar de conduta. Né? Então, as pessoas ficam mudando de religião, acreditando que estão se convertendo, mas mantêm a conduta imoral de sempre, disfarçando numa moralidade de fim de semana.
entende? Sim. Então, essa é uma incoerência emocional profunda que não faz com que você se sinta, no fundo, a gente não se engana, a gente se sente não conectado e não mergulhou nesse encontro e encontrou a deidade, ou seja, encontrou Deus. Você falou aí sobre o se amar, né? A gente ouve muito assim, a importância de você aprender a se amar para depois amar o outro. Mas quando na prática isso acontece ao contrário, porque muitas vezes a gente se preocupa muito com o outro, quer fazer tudo pelo outro e dar todo o nosso amor, e a gente se ausenta, esquece de si, né? Seria esse amor um amor verdadeiro ou seria uma ilusão de que você está amando o outro? Quando você, né, se isola, se esquece de si e se preocupa com o É, outro. é uma coisa que não é uma resposta simples, porque, por exemplo, pega uma mãe, você é uma mãe, por exemplo. Você acha que, por exemplo, quando você esquece de você para cuidar do filho ou da filha, é porque você não se ama? Não, é porque é um excesso de amor que é capaz de calar as suas próprias necessidades pelo amor daquele que você sente um profundo desejo de cuidar, porque sabe da fragilidade. Então aí não é ausência de amor, é excesso, tá? Sim. Mas quando Principalmente você... quando é de mãe para filho, a gente Filho, tem esse respaldo. É meu tem, filho. Mas tem muitas exatamente, mulheres que amam o homem demais e tem. se anulam Aí, em aí, nome eu, desse amor. aí é um engano, aí é o falso amor, né? Era muito comum a paciente chegava para mim e dizia assim, porque você olhava que a relação era completamente tóxica, você não vai lá dizer para a pessoa que é isso, ela vai ter que ir percebendo isso ao longo do processo, mas chega um momento que você fala assim, por que você está nessa daí? É porque eu amo por nós dois. E na verdade, essa não é uma relação que você ama pelos dois, é uma relação que você. Não é uma relação que tem muito amor, é uma relação que falta amor, sobretudo amor por si mesmo, por si mesma. E aí, o que talvez tenha por aí? Por exemplo, uma filha que teve uma mãe que submeteu uma relação com um pai que era espancada, que era humilhada, e que era de uma geração que tinha que suportar e tinha que ficar até o final, toma aquilo como modelo e não vê uma outra possibilidade de amor que não seja aquele jeito. Né? Alguém que não se ama, não se respeita, porque carrega uma culpa consciente ou inconsciente muito profunda e que usa o outro muito mais como alguém para punir a si mesma, entende? Na relação. Ou também o fato que vamos combinar, pessoas tóxicas, e especialmente homens que conseguem destruir as mulheres, mesmo uma pessoa de autoestima, ela é capaz de ser destruída. Eu já vi pessoas muito bem resolvidas que foram se aproximando, porque essas pessoas têm um grau de sociopatia impressionante. Elas vão minando as tuas estruturas, elas vão te tirando dos amigos, das amigas, dos parentes. Quando você vê, você está completamente só abandonada e começa a destruir a tua autoestima. Você não presta, você é feia, qualquer mulher é melhor que você. Então, quando você vê, você está numa lama tão grande que aquele parece uma deidade. Porque, no fundo, essa pessoa é tão pequena, ela é tão pequena que ela só se sente potente destruindo o outro para se sentir grande. Só que quando você perceber isso, você já está lá no chão, na lama, e tem que ter resgate. Agora, esse amor o amor que é excesso é um amor que você, por exemplo, dá pelo outro sem esperar nada em troca, é diferente. O Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, ou seja, eles não tinham, não, eu estou dando, mas tem que me dar de volta. O amor carente, não, ele, por não se amar, dá muito pro outro, mas ele tá ali numa continha, tem um cadernetinho anotando ali, cada ligação que deu, cada emoji do WhatsApp que mandou, fica esperando aquilo, ou talvez mais que aquilo, então aí não tem amor em excesso, tem uma falta e uma tentativa de comprar o outro, tem gente que tenta comprar com coisas, se doando demais, e ao fazer isso, se sente frustrado porque as pessoas que fazem isso, elas terminam convencendo o outro que é obrigação delas. E viram como se fosse um serviçal do outro. Você fala sempre nessas buscas, né, de observar o que a gente viveu na nossa infância. Eu vejo hoje que tem uma geração, a nossa geração aí dos 30 aos 50, que hoje busca muito o autoconhecimento, que hoje tem acesso a informações que às vezes os nossos pais na época não tinham, né, na hora de educar o nosso filho. A gente olha para o mundo hoje e parece que está de cabeça para baixo, está todo mundo enlouquecendo. O que está acontecendo nesse processo, né, da tecnologia agora muito avançada? Como educar os nossos filhos, né? Quais são esses valores que são importantes reforçar, que estão sendo perdidos agora dentro dessa nova era, em meio a essa tecnologia? Dani, quando se fala, por exemplo, um DNA de família, a gente pensa, por exemplo, no que tem provocado mais recentemente uma onda crescente de suicídio no planeta. Né? Para além de tudo que a gente já sabe, por exemplo, as redes sociais como uma variável nova que de fato tem um papel assim
a ser criticado e repensado. A rede bem usada é uma coisa, como a gente está fazendo aqui para levar conteúdo, mas a rede para destruir, para maltratar ou para gerar inveja é uma outra coisa, né? Então, o que que acontece? Nós temos que pensar na educação dos filhos como desenvolvendo capacidades. Eu uma vez estava na escola e eu tive um insight de criar uma explicação mais didática para todo mundo. Disse assim, olha, um bebê é como se fosse um celular, muito massa, assim, de ponta, tecnologia de ponta, um processador fantástico, tela touchscreen maravilhosa, uma câmera muito legal, mas não tem um app baixado ainda. Então, os aplicativos emocionais são baixados pela família. Ao longo da educação, você vai baixando os aplicativos emocionais. Respeito, dignidade, tolerância, suportar a frustração. Se você não baixa esses aplicativos emocionais, quando a vida vier com suas demandas, o indivíduo não tem competência de lidar com tudo aquilo. E o que que a gente faz? O que que faz uma pessoa não querer desistir da vida? É a vida fazer sentido. E o que que faz a vida ter sentido? São relacionamentos e você se sente pertencente, amado e amada. Então, se você tem conexões reais, aquilo que te ancora no planeta e você não deseja sair, você quer ficar, porque faz sentido às pessoas que te cercam. Mas para isso eu preciso não apenas dizer que eu amo meu filho. Então, a boa educação não é uma educação verbal, é uma educação em que eu construo competências. Né? Eu tenho que olhar para o indivíduo e construir competências. A minha mãe, ela fazia muito isso. Eu dizia que a minha mãe era especialista mundial em baixar aplicativos. Assim, uma das coisas de baixar aplicativos, que é muito comum, as pessoas elas têm preguiça de educar, é repetição. Sabe aquele aviso que a gente recebe em avião? Máscaras cairão, luzes se acenderão no corredor, temos saída de emergência, inclusive daquele recado triste, em caso de um pouso na água, os assentos flutuarão, e eu nunca vi ninguém sobreviver flutuando num assento de avião, mas eles dão esse aviso, não sei porquê. Mas o que que o objetivo do aviso? É que você crie um condicionamento psicológico para, no momento de emergência, você saber o que fazer. Então, quando o pai e a mãe dizem assim, cuidado, desliga a luz, vai tomar banho, não aceite coisas de estranho, essa repetição insistentemente é para que você aprenda. Eu vi uma vez minha mãe, eu perguntei para minha mãe, mas você não cansa não? Ela disse, de quê? De todo dia me dizer as mesmas coisas. Aí ela fez, cansei desde o primeiro dia que eu cansei. E por que você continua? Porque você não muda, se você mudar eu paro, né? E assim, e ela tinha 3 níveis de repetição de baixar aplicativos. Tinha o nível que eu chamo o nível teatral, o nível chantagista e o nível da abdução. No nível teatral ela fazia assim, tira esta toalha molhada da cama, pelo amor de Deus. É a milésima vez que eu peço para você fazer isso. Eu não aguento mais. Esse é o nível teatral. Quando não funcionava o nível teatral, ela ia para o nível chantagista. No nível chantagista, ela fazia assim. Eu descobri qual é a sua. Eu já saquei qual é a sua. O que é, mãe? Você quer que eu morra? Eu vejo ela ter um ataque do coração, um AVC nessa casa. Quando não funcionava o nível de chantagem, via o nível da abdução, né? Ela chegava para mim e fazia, meu filho, eu queria sumir. Eu não aguento mais. Então, assim, são os 3 níveis que eu identifiquei na maratona de baixar aplicativos, né? E ela fazia isso insistentemente. Eu lembro que ela era muito criticada, porque assim, hoje em dia, os pais que fazem o que é correto são criticados. Ela era muito criticada por parentes, por vizinhos, por familiares, por amigos. Você é muito rígida com seus filhos, não sei o que, não sei o que. Depois que os filhos ficaram adultos e tudo funcionou legal, aí ela escutava uma frase que ela odiava. Adelma, tu tivesse tanta sorte com teus filhos. Ela, sorte o quê? Não foi sorte, não. Foi Tu sabe o raça. trabalho que ela teve, né? Baixar aplicativos emocionais nas crianças para desenvolver capacidade de frustração, de superar a vida. Ou seja, eu não posso querer acalmar o mar para que meu filho navegue. Eu tenho que desenvolver capacidade que ele tenha para pilotar em qualquer circunstância. E ser aquela pessoa que, quando tiver difícil demais, só aquele porto seguro. Volta aqui, ancora, espera o mar acalmar e volta de novo para a vida. Isso é uma família eficaz, isso é uma educação protetiva e profilática para não desenvolver transtornos no futuro. Você tocou até de um assunto assim muito importante que você falou da questão do suicídio. Hoje a gente vive no mundo o maior índice de suicídio, principalmente de pré-adolescente. É a primeira geração, nessa geração Z, quem nasceu aí de 95 a 2010, a primeira geração da história a ter rede social. Então, os pais talvez nem tenham essa atenção, né, de que as crianças estão medindo muito suas opiniões,
né, o seu perfil de beleza, do que é ter sucesso, no que ela está vendo hoje nas redes sociais. E os pais Exatamente. também, igualzinho, estão em casa ali ligados, né? Quando a gente fala aí do autoconhecimento, de você sair um pouco do mundo confuso ou aproveitar essa pandemia para o seu silêncio e a pessoa no seu silêncio mergulha num segundo mundo, que é o mundo ali da tecnologia, ela nem percebe que os filhos também, paralelamente, estão se distanciando da família e mergulhando nesse outro mundo onde ela não encontra respostas, onde ela não encontra um padrão de aceitação, de amor, e vem a talvez, né, numa situação pior, a se suicidar. Isso também estaria ligado a essa perda desses valores, desses aplicativos que você falou, e ao não desenvolvimento de uma resiliência, né? Quando os pais têm Sim, dificuldade de dizer não, não vou sim. tirar o celular porque a criança chora, deixa ela jogar porque é bom para mim também. É, Isso desenvolve uma falta de resiliência. total, total. Tem pais que têm preguiça e incompetência de educar, e às vezes as duas coisas. E olha, não faz isso porque é ruim, porque é perverso, porque quer destruir, não. Porque é mais confortável, porque depois de um dia cansado de trabalho, toma o celular, me deixa em paz. Mas olha, crianças não nascem prontas. Crianças ainda estão por fazer. Qualquer animal, ele já nasce e anda. O único animal que nasce e não consegue nem virar o próprio corpo é o ser humano. Nós nascemos com tanta demanda para o cérebro que temos que ter um adulto responsável para nos educar e nos criar. E do mesmo jeito que você, por exemplo, pegar um filho e fazer ele atravessar sozinho aí 3 anos na Avenida Paulista, ou na Avenida Copacabana, ou qualquer avenida de grande cidade, é abandono de incapaz, porque você não está levando em consideração que ele não tem ou ela não tem maturidade nenhuma de calcular o tempo correto de travessia, não tem as pernas suficientemente longas e capazes de fazer aquilo, nenhuma destreza para aquilo. Quantas outras. Mas quando você dá a mão para a criança, ela te acalma, porque ela sabe que você vai fazer aquele movimento na hora certa, né? Quantas outras avenidas da existência você tem que atravessar com seus filhos, até que eles tenham capacidade de fazê-lo sozinho, né? E as avenidas da highway virtual, elas são muito mais arriscadas. Hoje, um celular num quarto sozinho, sem orientação parental, é talvez mais perigoso que estar 3 da manhã numa periferia de uma grande cidade comprando cocaína ou crack. Os Sim. riscos são maiores, porque você não tem nem como avaliar quem está do outro lado, fingindo ser uma pessoa que não é, um adolescente que não é uma criança. A gente sabe da quantidade de gente que está sumindo, sequestro de seres humanos, né? Rapto, escravidão sexual, porque as pessoas não estão cuidando. A gente precisa cuidar uns dos outros. A gente tem que ter esse olhar de que é um amor que não é apenas uma palavra. Esse amor que não se consubstancia em gestos de que orienta e que cuida, é um amor que beira a irresponsabilidade. E quando vem um problema, olha para o céu e diz: o que foi que eu fiz? E a resposta é o silêncio, porque a grande questão é o que não foi feito. Não se desenvolveu habilidades, competências. Porque quando você frustra seu filho, você não frustra por maldade. Você frustra para desenvolver habilidades. Quando você tira o celular para ele ir para o colégio, para fazer exercício, ele não vai gostar. Quem gosta? Mas você faz isso porque você é ruim, perverso? Não, porque você sabe que ele vai ter que desenvolver competências na vida. Então você faz isso por amor, de forma pensada, pedagógica. Quando você se recusa a fazer isso por preguiça, a vida faz, mas sem nenhuma pedagogia, sem amor, e termina destruindo aquilo que você mais ama, que é seu filho e sua filha. Então nós temos que olhar com muita responsabilidade para eles. Eu vejo muitos pais querendo dar hoje para os filhos o que eles não tiveram, né? Ai, minha vida foi sofrida, ai, minha mãe me bateu muito, não sei o quê. Vou criar o meu filho diferente. E aí dá tudo para o filho, né? E aí não cria esse lugar, né, da frustração. Como saber, né, onde é que está o equilíbrio de também não fazer o que os nossos pais faziam, que a gente não concordava? Porque às vezes, não por falta de amor, mas porque eles não tinham conhecimento. E agora, na medida onde você tem um mundo, onde você tem num clique, você tem tudo, aonde está essa medida, né? Exatamente, a gente faz correção de roteiro e não mudança total de roteiro. Então você pega a tua família lá e pensa assim, tá, essa coisa aqui que minha mãe fazia, eu não vou fazer com meu filho. Mas olha só, se fosse tão disfuncional sua educação, você nem filho tinha tido, né? Você não estava pagando suas É, contas, você não estava vendo sua vida. Essa foi a ideia mais alucinada que se teve. Saímos de uma família que era um pouco repressiva para uma família totalmente permissiva. E aí você tem mais perdas aqui do que aqui.
Né? Não é aquela ideia, ah, não, eu apanhei, por isso que sou gente. Ninguém que apanhou se tornou gente porque apanhou. Você se tornou gente apesar de ter apanhado, é diferente. Isso não é regra para criar filho. Mas é você entender o seguinte, limites, disciplina e ordem são coisas que podem ser feitas com afeto. Não precisa, limite, disciplina e ordem pode ser feito com afeto ou com rispidez. Então, se tinha rispidez, eu vou tirar a rispidez. Mas o limite da disciplina, eu vou dar com afeto. Então, nem aquele ponto extremo, porque o que muita gente faz, essa coisa que você falou aí, né? Na promessa que meus filhos vão ser felizes como eu não fui. Então, eles vão ter tudo que eu não tive, vão experimentar tudo que eu não experimentei. Essa promessa gerou a geração mais suicida, depressiva e viciada da história humana. Então, não deu certo o plano. Ironicamente, não deu certo. Precisamos voltar ao que é nem aquele modelo antigo, nem apenas o atual. Nem a rigidez, nem a permissividade. Uma síntese. Nem quartel, nem hotel. Vamos transformar num lar, né? Porque as pessoas vivem num verdadeiro hotel. Hotel, gente, ninguém tem compromisso com ninguém. Você entra lá, né? Se você chega em casa, tá o pai no celular, a mãe no celular, o filho no celular, dá bom dia, boa noite, comem sem olhar um para o outro, ninguém percebe. Como é que eu vou perceber, por exemplo, Dani, se o filho tá com dificuldade? Porque é preciso olhar, tipo, almoçou rápido demais, não olhou no meu olho, demorou no quarto, demorou mais do que o costume no banho. Porque quando a gente ama, a gente consegue saber que o outro tá mentindo pelo tossir. Sim. Eu fui. Tá mentindo. Quando você É. tem intimidade, você vai pegando os gestos. Mas para pegar o gesto, eu não posso estar com o telefone na minha cara o tempo todo, não. Eu tenho que estar olhando a pessoa. Tenho que estar observando os comportamentos. Né? Então, essa falta de observação dos nossos amores uns dos outros, que talvez a pandemia esteja mostrando para muita gente a necessidade de voltar a fazer isso, é que faz com que a gente se cuide e perceba sinais para que a gente possa, antes de um problema maior, evitar, socorrendo, que às vezes é só acolher, é só escutar. Tem pais que só descobrem que os filhos se cortam depois. Então, o adolescente começa a se cortar, o que ele vai fazendo? Ele vai começando a usar camisa, casaco, manga comprida. Quando finalmente o pai vai para o terapeuta, que o terapeuta faz, tira aí a blusa, o pai olha, os braços estão cortados há 2, 3 anos. E você não perceber que seu filho só usa uma blusa comprida há não sei quanto tempo, mesmo no sol quente, na praia, e você nunca se Exatamente. perguntar. Quer dizer, é uma falta de cuidado muito grande. Você acha que para os pais até começarem a perceber os seus filhos, eles têm que entrar primeiro nesse processo de autopercepção? Eu acho que diante da necessidade de educar os filhos, começa a percebê-los primeiro. Porque eles estão com muito mais necessidade, mas é claro que você pode fazer concomitantemente, né? Tanto você se descobre, como você descobre ele. Então, a urgência deles é maior que a sua própria urgência. E aí você vai fazendo o mesmo processo, porque sabe, muitas vezes o que a gente enfrenta, a adolescência, que as pessoas chamam de aborrecência, é porque nós reeditamos na adolescência dos filhos a nossa adolescência. Então, as nossas frustrações, nossas angústias, quando eles se tornam adolescentes, a gente volta, tem que revisitar aquilo, aí dói demais, aí a gente briga com eles, mas é brigando com o adolescente que nós fomos e com a vida que nós tivemos. Então, a gente, em vez de aproveitar para repetir os erros, tem que aproveitar para passar limpo a nossa adolescência frustrada. Em vez de repetir o erro, passa limpo tua infância frustrada, trazendo o que funcionou e aprimorando o que não funcionou. Nossa, é tanta coisa. Eu não estou acreditando que a nossa live está chegando ao fim. Eu ainda estou processando o deserto lá do início. E entender como é Vai importante, chegar o né, livro, você... tá? O livro vai chegar Gente, para você. olha, esse livro, O Tempo do Autocontrole, anota aí. O tempo do Mostra bem, autoencontro, Rossandra. Como dá ele é um muito print na tela. importante. Isso é um processo, assim, que todo ser humano precisa passar em nome da sociedade, em nome do planeta. Porque estamos todos conectados, todos nós precisamos chegar a essa plenitude juntos, né, Rossandra? Uhum, com É certeza, Dani. necessário um despertar coletivo quando cada um precisa, já que o mundo, né, para entrar nessa plenitude, precisa de cada um fazer a sua parte consigo mesmo, qual seria seu último assim, resumo e síntese, né, para a gente encerrar essa live numa reflexão? Então, Não, queria. com certeza, Dani. Primeiro agradecer o convite, tá? Sempre que quiser, é só bater um fio que a gente vai fazer com o maior carinho. A gente falar sobre família, ajudar as pessoas a refletir é muito importante. Entender que a vida deixa muito claro que felicidade não são coisas, cada dia está mais claro isso. Pesquisas inteiras do mundo, essa de Harvard e todas as outras, mostrando que são as pessoas que fazem a diferença na nossa vida. Então a gente pode ter conforto, mas felicidade é uma experiência humana, de relacionamento. E a pandemia está nos convidando a voltarmos a nos conectar ao que é verdadeiro.
Nós criamos uma sociedade mais conectada ao virtual e ao superficial e perdemos o contato com o real. Nós não precisamos destruir as tecnologias, jogar os smartphones fora, nem detonar as redes sociais. Precisamos de equilíbrio para poder saber dar um tempo para cada uma das coisas. E procurar, ao chegar em casa, se desconectar das pessoas lá fora, por mais que sejam pessoas interessantes, amigos muito legais, é preciso deixar o telefone do lado de fora da casa, da cama, do quarto, para que a gente possa olhar de novo no olho, se conectar às pessoas, tomar um café com calma, cuidar das pessoas que nós amamos, porque daqui a pouco passa muito rápido. E no dia que a gente está se despedindo de alguém que a gente ama, Dani, eu já fiz isso com os meus dois pais, nós não lembramos de nenhuma coisa, nenhum presente, nós lembramos da presença. Lembramos de um café quente, de uma mão na testa até a febre baixar, de um aguento depois de se queimar na praia. São esses cuidados, esse zelo, esse olho no olho que faz toda a diferença e o que realmente aquece o nosso coração, que é o DNA da família. Fantástico. Rossandra, eu sou apaixonada por você. Muito obrigada Obrigado. por disponibilizar o seu tempo, sua sabedoria, o seu conhecimento, compartilhar aqui com a gente para inspirar outras pessoas, né? Não só os jovens que estão assistindo, os pais que têm esse compromisso de desenvolver novos jovens para um mundo melhor. Muito obrigada. Vou adorar ter Eu que você em outras agradeço. lives para a gente falar sobre 1000 assuntos, porque uma hora, né, só deixa um gostinho assim de quanto a gente precisa ainda conversar. Um beijo. Outro.